Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Shalom de Deus esteja na sua vida. Muita gente acha que Shalom significa só paz, mas é muito mais do que isso. O termo é muito mais abrangente. Ele fala de paz, sim, fala também de prosperidade, de bênção, de tudo aquilo que é bom e que vem da parte de Deus para alguém. É o meu desejo, é a minha oração, que tudo que vem de Deus, que é bom, perfeito e agradável, se cumpra e abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque pela tua misericórdia nós estamos mais uma vez juntos, ó Deus, para meditarmos da tua palavra, para aprendermos com teu Espírito Santo, para sermos, ó Deus, imersos naquilo que o Senhor tem para nós. Que nessa ministração o teu Espírito nos abençoe de tal forma, nos dê convicção, nos encha de fé, de esperança, de alegria, de ânimo, ó Deus, de tal forma que a gente vença os obstáculos todos da nossa vida, as lutas que nós temos pela frente, as lutas que estamos enfrentando, ó Deus, como quem sabe que já venceu em Cristo Jesus. Seja assim na vida de todos nós, é o meu pedido, é a minha oração. Ó Deus, repreende o mal das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que Deus nos deu para meditarmos hoje se encontra na primeira carta de João, não o Evangelho, a primeira carta de João, no capítulo 5, os versos 4 e 5. 1 de João 5, 4 e 5. Diz aqui o apóstolo João: todo aquele que é nascido de Deus, presta atenção nisso, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas quem é que vence o mundo, diz João? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! É bombástica essa afirmação que João faz aqui. Aliás, essa carta toda de João está cheia de afirmações fortíssimas, mas essa particularmente é muito forte. E muito crente acha difícil até de acreditar. Jesus havia falado, e nós ministramos tempos atrás sobre isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, no Evangelho de João 16:33. Mas aqui o próprio João diz que todo aquele que nasceu de Deus, que é nascido de Deus, vence o mundo, assim como Jesus disse lá, não é? Que no mundo a gente teria aflições, mas para termos bom ânimo que nós também venceríamos o mundo. Então é uma expressão forte e, como eu disse, difícil para muita gente acreditar nela. E esse negócio de acreditar é muito interessante, porque há umas particularidades. Por exemplo, coisa ruim não é difícil da gente acreditar, não é difícil da gente dizer, não é difícil da gente afirmar, não é difícil da gente abraçar. Como a gente tem facilidade em abraçar coisa ruim, em falar, em acreditar em coisa ruim. Você chega no médico e ele pergunta: o que você tem? Aí você começa, as pessoas começam, não é? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho diabetes, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor nas costas, eu tenho cólica de rim, eu tenho dor de ouvido, eu tenho câncer. As pessoas vêm conversar comigo e dizem: eu tenho uma dívida, não sei como é que eu vou fazer, eu tenho um péssimo casamento, o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Eu tenho um problema na área moral, como é que eu resolvo isso, pastor? A grande maioria das pessoas, ou das coisas que as pessoas dizem ter, é coisa ruim. E a gente tem muita
facilidade para admitir isso. Não é com facilidade que a gente fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Mas quando a Bíblia diz que quem é nascido de Deus vence o mundo, vitória essa alcançada por causa da fé em Jesus, as pessoas têm reservas, ficam com receio de admitir, por causa que elas acham que não bate a vida que levam com aquilo que a Bíblia diz. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! Quem é nascido de Deus tem o quê, segundo a palavra de Deus? Vitória garantida em todas as suas lutas. E se a Bíblia diz que quem é nascido de Deus vence todas as lutas da vida, então você tem que acreditar, você tem que esperançar, você tem que confiar. Mas pastor, minha semana está sendo péssima, esse ano que passou até agora só luta, hoje então o dia foi muito estressante, muito difícil, muito complicado. Gente, essas palavras que Deus tem nos dado nas ministrações têm o propósito de nos fazer lembrar de que a vitória é dos filhos e filhas de Deus, independentemente dos momentos difíceis que estamos vivenciando. Deus não deixa ninguém na mão. A gente sabe que há um complô muito grande do inferno para fazer as pessoas pensarem que Deus não está nem aí para a gente. Se Deus existe, por que é que Ele não faz nada? Se Deus me ama tanto como diz que ama, por que há tanto sofrimento na minha vida? Se Deus isso, se Deus aquilo, por que é que acontece tanta coisa ruim na minha vida? Eu já disse isso várias vezes e vou repetir. Não tem como Deus acabar com o mal no mundo sem ter que destruir você e eu. Há uma semente ali. Deus releva o mal justamente para não ter que nos destruir. Porque o único jeito de acabar com o mal no mundo é acabar com tudo. Não pode deixar nenhuma raizinha, tem que acabar com tudo. Isso envolve a mim e a você, porque nós não somos boa coisa, essa é uma grande verdade, né? Então, por isso a gente tem que conviver com tanta maldade, com tanta injustiça, com tanta violência, com tanta escassez de recursos, com tantas enfermidades. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco. Por isso Deus tem que suportar tanta maldade no mundo. Mas Ele sempre, ao mesmo tempo que tem que suportar isso, por amor a nós, Ele sempre dá um jeito de interferir nas questões da nossa vida, para que a gente tenha momentos de alívio, de refrigério, no meio desse deserto que é a vida. Para muita gente, pelo menos. Ele nos dá vitória em muitas coisas que nós nos propomos a fazer da maneira certa. Essa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem falando do seu desânimo, porque não tinha conseguido o que queria. Aí ela diz: nada dá certo para mim, pastor. Parece que Deus não aprova nenhum dos meus sonhos. E eu disse para a pessoa: não desista, eu ainda vou comemorar com você a realização do seu sonho. E essa palavra não é minha, é a palavra de Deus. Essa mensagem, que nós somos vitoriosos, ela está por toda a Escritura Sagrada. É Deus dizendo: não desista, que nós ainda vamos comemorar juntos a sua vitória. Afinal de contas, a vitória pertence a todos aqueles que têm fé em Jesus. Quem é nascido de Deus
vence o mundo pela fé em Jesus Cristo. Presta atenção nisso. O que a Bíblia nos ensina é que ser vitorioso não é apenas uma constatação dos fatos. É muito mais do que isso. Ser vitorioso é um estado de espírito. Não tem a ver com as coisas darem certo, não tem a ver com as coisas acontecerem do jeito que a gente quer e espera, tem a ver com a nossa perseverança, tem a ver com não entregar os pontos, tem a ver com esperança e confiança naquilo que Deus prometeu fazer. Vitorioso não é quem vence todas. Até porque ninguém consegue fazer isso, não existe ninguém que consiga vencer todas. Vitorioso é quem não desiste nunca. Vitoriosa é aquela mulher que não joga a toalha de jeito nenhum. Vocês sabem, Jesus disse lá em João 10:10 que o diabo, o ladrão, lá ele não usa a palavra diabo, ele usa o ladrão, quer nos matar, roubar e destruir. Mas ele só consegue fazer isso se destruir a nossa fé. E onde está firmada a nossa fé? Nas circunstâncias ou em Deus? Se está firmada em Deus, o diabo não pode destruir, porque Deus não pode ser destruído. Tudo depende do alicerce. Onde está firmada a sua fé? Nas coisas ruins que têm acontecido na sua vida ou nas promessas de Deus? Eu, por exemplo, já li muito, mas eu acho muito interessante, essa questão do horóscopo evangélico e caixinha de promessa. Não endosso isso como horóscopo. Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho que ser honesto nisso, decididamente, é melhor uma promessa de Deus entrando na nossa mente do que sentimento de fracasso motivando a gente a desistir. Em outras palavras, é melhor um versículo da Bíblia motivando você a esperar em Deus do que as circunstâncias contrárias colocando você para baixo. Também não acredito em pensamento positivo para resolver problema, mas uma coisa é certa, é melhor enfrentar o dia com disposição do que com desânimo. Se você acorda já com aquele espírito de derrota e desânimo, como é que você acha que vai ser o seu dia? Acordar de bem com a vida, lembre-se do Salmo, não é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, acordar de bem com a vida é uma escolha. Viver bem é, de certa forma, uma escolha. Ter expectativa de que o dia vai ser bom, maravilhoso, que as portas vão se abrir, que milagres vão acontecer, que a bênção de Deus vai ser derramada, é tão saudável isso quanto um bom café da manhã. O Salmo 3, os versos 5 e o verso 8, diz o seguinte: em paz me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustentou. Esse é o verso 5, lá no 8 ele diz: em paz me deitarei e dormirei, pois só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Olha que maravilha! Quem é que vai dormir pensando que não vai acordar? Quem está pensando que não vai acordar não consegue nem dormir. Luta contra o sono. Às vezes eu perco o sono por uma coisa ou outra, momentaneamente, mas nunca porque fiquei com medo de não acordar na manhã seguinte. A gente não se preocupa com a única coisa que a gente não pode dar jeito, que é a morte, mas se preocupa com problemas corriqueiros da vida que normalmente tem solução. Deus não se guia pelas circunstâncias como muita gente faz. Por quê? Porque se Deus agisse assim,
falando uma linguagem humana, ele ia surtar. Nós também não devemos viver guiados pelas circunstâncias, senão a gente surta. E gente surtada só agrava a situação. Não melhora nada ficar assim, só piora. O apóstolo Paulo diz que a gente pode se precaver contra o dia mau, sabe fazendo o quê? Nos revestindo da armadura de Deus. Está lá em Efésios, no capítulo 6, o verso 13. A vida é uma luta, mas quem está revestido da armadura de Deus tem a vantagem. Quem se reveste da armadura de Deus vence o mal, vence o dia mau, vence os ventos contrários, vence as pessoas mal intencionadas, vence o diabo e vence até o seu próprio desânimo. O diabo usa pessoas para nos atormentar, inclusive. É ou não é? Não é só contra a falta de dinheiro, não é só contra a enfermidade, não é só contra a nossa natureza pecaminosa que a gente tem que lutar. Além dessas coisas que já são extremamente exaustivas para qualquer um, ainda por cima tem as pessoas que vêm com aquelas conversas, com as ideologias, com seus pontos de vista, com as suas lições de moral para deixar a gente mais irritada. Mas Paulo diz que a armadura de Deus nos permite ficar firmes, mesmo depois de termos feito tudo o que podíamos para vencer. De vez em quando, a gente apanha muito da vida, mas se estivermos revestidos com a armadura de Deus, a gente vai continuar em pé. Você toma uma pancada e levanta, toma duas e levanta, toma não sei quantas pancadas e vai levantar todas as vezes. Você vai aguentar até o último round e vai vencer. Pensa num Rocky Balboa espiritual. É assim que nós somos. A gente cai e levanta, a gente cai e levanta. O diabo pode fazer o que quiser, pode usar quem quiser, mas a sua vitória está assegurada. Em nome de Jesus. Jesus não é um mero espectador das nossas lutas. Ele é o nosso treinador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso protetor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a sua entrada e a sua saída, a nossa entrada, a nossa saída, Ele é o nosso Deus. Quando eu fiz, anos atrás, a cirurgia de desvio de septo, eu acordei da anestesia e fiquei desesperado no primeiro momento, porque o meu nariz estava com os tampões e eu tive que respirar pela boca até no outro dia, quando o médico tirou os tampões. É uma sensação horrível, principalmente quando você acorda da cirurgia. Às vezes a gente se sente assim, sufocado, tendo dificuldades para respirar, fazendo um esforço enorme para ficar vivo, mas no outro dia o Senhor vem e tira os tampões e a respiração volta pelas vias normais. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o que nenhum ladrão espera encontrar é resistência, principalmente de alguém maior e mais forte do que ele. O diabo vem contra nós, mas Deus é por nós. Jesus nos promete uma vida abundante, uma vida onde não falta ânimo, onde não falta disposição, onde não falta coragem, onde não falta recursos para enfrentar o que quer que seja. Vida abundante não é ter dinheiro sobrando. Vida abundante é ter disposição para enfrentar os dias maus com a cabeça erguida, com o espírito de quem sabe que a vitória vem, porque Deus prometeu que seria assim. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. Mas o que a gente precisa manter vivo na nossa mente? A palavra de Deus, que diz que a fé é a garantia da nossa vitória contra o mundo. O justo viverá pela sua fé e vai vencer pela fé. Mas pastor, eu estou sem fé. Então eu estou sem fé.
Deixa eu dizer para você, não é possível isso. Se você não tem fé, então você precisa entregar a sua vida para Jesus agora. Porque Efésios 2, verso 8, lá Paulo diz que a fé é um dom, um presente de Deus. Ela é dada por Deus a quem se entrega a Jesus. Todo mundo que tem Jesus na vida tem fé. Pouco ou muita, mas tem. Você pode estar desanimado. Isso é um pecado. Jesus fala, tende bom ânimo, é uma ordem. Então quem desobedece uma ordem de Jesus está em pecado. Você pode estar triste, você pode estar desmotivada, mas sem fé não tem jeito, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque isso é necessário. Para você conseguir o que você quer de Deus, é necessário que duas coisas, o Hebreus fala, Hebreus 11:6, crer que Ele existe, isso é fé, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele dá o que é necessário para aqueles que vão até Ele. Então, sem fé, você nem estaria ouvindo essa mensagem. Sem fé, você não estaria contando com mais nada na vida. Não é você que produz a sua própria fé, é Deus quem a dá. E de que forma a gente vence o mundo? Com a fé que Deus nos concede, que muitos dizem estar sem. Se não tem fé, não vai vencer nada. Não confunda a fé com ânimo, não confunda a fé com alegria, não confunda a fé com resultados positivos. Fé é confiar que o sacrifício de Jesus nos garante toda e qualquer vitória. Fé é ter a convicção de que Deus vai trazer à existência o que for preciso para garantir o melhor para a sua vida. Fé é acordar todo dia com a expectativa de que Deus fará grandes coisas na sua vida. Fé é ir à luta quando tudo diz que não adianta nada, que não adianta mais. É esse tipo de fé que Deus produz na vida de quem crê nele. O resto é balela, é conversa mole. Fé é a maneira como a gente encara a vida enquanto espera pelo milagre, pelo sobrenatural, pela solução, pelo desfecho dos acontecimentos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Palavra de Deus dizendo que você é vitorioso, que você é vitoriosa. Então, se você crê na palavra de Deus e tem Jesus no coração, eu preciso que você aí, aonde você está, declare hoje mesmo, agora mesmo, se for possível, declare agora mesmo, porque isso é fundamental para você ter uma vida vitoriosa. Diga você, para você mesmo, e para o mundo espiritual ouvir: a vitória é minha, a cura é minha, a prosperidade é minha, a bênção é minha. Todas as promessas de Deus são minhas. Pela fé em Cristo Jesus, eu sou vitorioso. Pela fé em Cristo Jesus, eu sou vitoriosa. Nós precisamos declarar isso. Nós precisamos fazer com que a nossa mente, ela entenda aquilo que o nosso espírito já recebeu. Nós precisamos fazer com que o nosso corpo assimile aquilo que o nosso espírito já recebeu de Deus. Vitória em Cristo Jesus. Você é sim vitorioso, você é sim vitoriosa, porque você nasceu de Deus e por isso você vai vencer o mundo, as circunstâncias, você vai vencer a luta que você está tendo. Em nome de Jesus, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus,
vence o mundo e todas as lutas que no mundo tem que enfrentar. Eu creio, em nome de Jesus. Portanto, meu querido, minha querida, deixo essa palavra com você. E que Deus te abençoe. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.